Diniz. Boa noite. Boa noite. A gente viu no primeiro tempo um time bem incisivo, indo para cima, principalmente pelo lado esquerdo com o Johnny Gonzalez, mas no segundo tempo esse ímpeto a gente não conseguiu ver. O que você acha, na sua visão, que mudou do primeiro para o segundo tempo? E agora, já projetando quarta-feira a Copa do Brasil, não tem nem tempo de lamentar muito esse resultado negativo. Não sei se a história do jogo foi bem essa que você contou. Eu acho que até o momento que a gente tomou o gol, o Botafogo não tinha nem finalizado. Isso foi aos 20 e poucos do segundo tempo. Então o jogo não foi só o primeiro tempo. Depois que a gente tomou o gol, a gente desorganizou um pouquinho. O Botafogo teve mais uma chance, num vacilo que a gente deu. E o time depois tentou de todas as maneiras. O time foi impetuoso, sim. Acho que o time jogou bem os dois tempos. Fora um gap que teve aí depois que tomou o gol, que a gente deu algumas... Se expôs demais, sem necessidade de se expor, que estava só 1-0 o jogo. Produzimos um gol que o VAR anulou de maneira correta. Então eu não vejo que o time teve só ímpeto no primeiro tempo. O Botafogo baixou muito as linhas no segundo tempo. Isso dificultou um pouco, mas acho que o Fluminense foi soberano praticamente o jogo inteiro e não conseguiu marcar. Tivemos no segundo tempo a chance mais clara, uma chance muito clara, que o Caio, uma jogada muito bonita, Caio entrou na cara do gol, o Gatito fez a defesa. Entre outros, muito volume ofensivo, muitos escanteios, muita jogada de falta, muita jogada de linha de fundo. Então acho que a equipe não se resumiu ao que foi só o primeiro tempo. Essa coisa que tem de quando toma um gol, aí foi 1-0, aí parece sempre que eu acho que as análises elas ficam um pouco distorcidas. Eu achei que a equipe foi bem, exceção no segundo tempo também, exceção ao momento que a gente tomou o gol e mais uns 8 minutos ali que a equipe se desorganizou um pouco. Boa noite. O Boa noite. quanto te preocupa, sobretudo, a organização ofensiva boa hoje do Fluminense, volume de jogo, como você disse anteriormente, mas ter saído com resultado negativo? Quanto te preocupa ter jogado bem e não ter vencido? Me preocupa não pontuar, mas assim, ia me preocupar muito se tivesse perdido e tivesse jogado mal. A equipe produziu muito para fazer mais de um gol. Do começo até o final do jogo. Jogou melhor do que o Botafogo o jogo todo. Não foi... Só que o futebol, como a vida, não é justo. Justiça tem que fazer a chance que você cria e evitar as do adversário. O gol do Botafogo foi uma jogada mapeada pela gente, que é uma jogada forte que eles tinham. Jogada pelo lado, com muita gente penetrando na área. E então a gente, além de não fazer os gols, a gente bobeou numa jogada que era muito forte do Botafogo. Diniz, parabéns pelo desempenho, né, apesar da derrota. Minha pergunta é a seguinte: você acha que o Fluminense talvez tenha pecado em ter atacado muito pelo lado esquerdo, com o Caio, com o Daniel, com o Ione? Pela direita, o Fluminense talvez não tenha encontrado tanto. E no segundo tempo, o Botafogo, colocando o Yuri, conseguiu fechar ali os espaços. Talvez tenha sido esse um dos problemas do Fluminense hoje? Eu não vejo dessa forma. É claro que eles dificultaram um pouco lá, mas se for ver, o Caio Henrique teve uma chance claríssima de gol. A gente produziu outras jogadas, não tantas quanto no segundo tempo. O Gilberto também fez uma boa partida. E o Johnny estava levando muita vantagem ali junto com o Caio Henrique. Aqui desse lado a gente não tinha um jogador tão agudo. O Luciano é um jogador mais de construção por dentro, que a gente também construiu bem por dentro para poder deixar... Porque o jogo de futebol não é uma coisa... um olhar único para você, a bola do lado esquerdo estava funcionando. Estava funcionando do lado esquerdo porque a gente estava tramando muito a bola por dentro, e quando a bola ia para o lado, daquele lado que a gente tinha o Johnny mais o Caio Henrique, eles estavam em situação de mano a mano, às vezes até 2 contra 1. Então o fato da gente ter muita gente por dentro construindo o jogo, que facilitou aquele jogo por aquele lado. Então ele acabou ficando muito forte ali. E aqui do lado do Gilberto a gente não tinha um jogador com as mesmas características do Johnny para auxiliar, para impor velocidade desse lado. Mas eu acho que a equipe fez como eu disse, fez um bom jogo e produziu para ganhar a partida. Infelizmente, a gente não conseguiu concluir as nossas chances e permitiu que o Botafogo fizesse o gol dele. Acredita que o poder de finalização ali foi o principal responsável pelo não resultado? E até de finalização da jogada, assim, o Luciano teve umas 3 oportunidades que poderia ter dado um passe para um jogador do Fluminense e acabou optando por um chute. E outra pergunta seria a escalação. Você estava jogando com 3 de volantes e passou a jogar com um só. Explicar um pouco a escalação. A escalação eu procuro colocar os jogadores que estão rendendo melhor nos treinamentos e seguindo o jogo a jogo. O Daniel entrou muito bem, o Ganso voltou de lesão, então achei que o Daniel não devia sair
E o Ganso devia voltar. A escalação foi por conta disso. E eu acho que a gente acertou, a gente produziu muito. A gente não teve muito problema defensivo. Só você vê pelas chances que o Botafogo teve no jogo. O que faltou foi a gente matar o jogo. Quanto à finalização, a gente não conseguiu concluir em gol. Isso é uma coisa que está claro para todo mundo, que a gente precisa concluir melhor e terminar as jogadas. E a tomada de decisão dos jogadores dentro do campo, eles são soberanos para tomar decisão. A gente eleger um culpado ou outro, porque passou, porque não passou. Eu acho que se não passou é porque não viu, não achou que era a melhor jogada. Os jogadores são solidários uns com os outros. E a gente tem agora que pensar para frente, continuar com o mesmo volume de tentar fazer o máximo para continuar com esse volume de produção ofensiva, mas conseguir finalizar melhor. Diniz, boa noite. O Barroca elogiou muito o seu trabalho, falou do hábito coletivo do time do Fluminense. A torcida também reconheceu o desempenho. Para você, em que nível, hoje, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, está o desempenho do time? Não dá para falar em nível. A equipe teve um desempenho muito bom hoje, teve um desempenho bom contra o Grêmio e teve um desempenho também bom contra o Santos até tomar o primeiro gol. A equipe está evoluindo. A gente precisa traduzir o desempenho em vitórias, porque a gente precisa ganhar jogo, precisa pontuar. Isso é uma coisa, não é a gente jogar, agora não existe aquele negócio, a gente vai jogar pior para ganhar. É isso, tem que continuar jogando e tem que conseguir vencer as partidas. A melhor maneira de vencer as partidas é construindo chance de gol e evitando para o adversário. A gente teve muito mais chance de marcar que o Botafogo. A gente tem que aproveitar melhor as chances que a gente criou para poder vencer. Denise, aqui atrás, a última. Sobre o Pedro, eu queria que você falasse sobre o Pedro, a atuação dele hoje, e se a partir de agora ele já retorna à equipe titular para os próximos jogos, principalmente dessa temporada. Ele já retornou como titular hoje. Ele é um jogador que a tendência do Pedro é de melhora, sempre. É um jogador nível de seleção brasileira, um cara que tem tudo aí para ser selecionável, questão de tempo. E eu espero tenho muita confiança que com a sequência dos jogos o Pedro vai adquirir mais ritmo de jogo e vai produzir cada vez mais. Ainda bem que ele voltou, acho que foi a estreia, a tendência é de que ele continue jogando, iniciando as partidas e produzindo cada vez mais.